Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 8 de agosto de 2017. Como o inverno afeta nosso humor. Chegou o frio. Apesar de não termos um inverno rigoroso na maior parte do Brasil, as temperaturas caem bastante, principalmente no sul e sudeste. As ruas ficam mais vazias, povo andando de casaco, preguiça de sair da cama de manhã. Falando em preguiça, pode parecer impressão de que o inverno nos deixa mais mal-humorados, mais preguiçosos, ou menos dispostos. Mas não é só impressão não. Existe uma coisa que chamamos de depressão sazonal, um tipo de distúrbio de humor que ocorre apenas no inverno, ou que se exacerba apenas nesta época do ano. Ela foi primeiramente cunhada pelo psiquiatra Norman Rosenthal em 1982. No entanto, já se tinha notícia da doença 400 anos antes de Cristo, quando Hipócrates observou tais quadros, advogando os efeitos terapêuticos da luz solar. Desde o reconhecimento do transtorno em 1982, muito se tem pesquisado sobre o assunto. Uma importante hipótese rumou para a busca de alguma relação entre latitude e distúrbios psiquiátricos sazonais. Conforme se aumenta a latitude, conforme nos afastamos da linha do Equador, os invernos são mais rigorosos, as noites invernais mais longas, e as temperaturas mais baixas. Foi daí que surgiu tal teoria. Não obstante, grande parte dos estudos mostrou que, ou não havia relação nenhuma com a latitude, ou que esta relação era apenas discreta. O que se viu na verdade é que o que piorava os distúrbios sazonais era o clima, e não a latitude em si. Ou seja, no fundo o que influencia nosso humor é a luz solar. Assim, não adiantava comparar um lugar onde as noites de inverno eram longas com outra localidade que vivia nublada, por exemplo. Em outras palavras, podemos dizer que a quantidade de luz solar que recebemos por dia está bastante relacionada com o nosso estado de espírito. Nosso relógio biológico funciona de acordo com dois hormônios, a melatonina e o cortisol. O cortisol apresenta um pico na hora de acordar e vai decrescendo ao longo do dia, e o inverso ocorre com a melatonina. E ambos os hormônios estão também envolvidos na fisiopatologia da depressão. Além disso, descobriu-se nas últimas décadas que a luminosidade e não o frio em si influencia na secreção destes hormônios. A luz solar, por exemplo, inibe consideravelmente a secreção de cortisol e apresenta efeitos benéficos para o humor. Além disso, atualmente há evidências robustas de que a transmissão de serotonina diminui durante o inverno. Também provavelmente por conta de menor exposição à luz solar. Assim, viu-se que não só a depressão sazonal aparece no inverno, mas que outros transtornos pioram nesta época, como o alcoolismo, a ansiedade, a bulimia nervosa e o transtorno obsessivo-compulsivo, por exemplo. E pessoas normais, sem diagnóstico nenhum, também tendem a pontuar menos em escalas de humor e bem-estar durante o inverno. Há quem diga que o inverno de São Paulo, de onde escrevo, comparado com o inverno de outras cidades, não é de nada. Mas a variação de luminosidade é bastante grande na capital. No solstício de verão, o dia mais longo da estação, que ocorre no final de dezembro, o dia dura por volta de 13 horas e meia. Já no solstício de inverno, dia mais curto da estação, a luz solar dura apenas aproximadamente 10 horas e meia. Bom, se notar as pessoas mais mal-humoradas por aí, fique tranquilo, a culpa é do inverno.
Certamente que o inverno afeou o nosso humor, assim como as demais estações, conforme esclarece o espírito Arago na Revista Espírita de outubro de 1868, onde o espírito F. Arago responde a uma indagação endereçada a Allan Kardec pelo Dr. Ignácio Pereira, médico, cirurgião, membro fundador do Instituto Homeopático dos Estados Unidos de Colômbia. No mesmo sistema planetário, todos os corpos que dele dependem reagem uns sobre os outros, todas as influências físicas aí são solidárias, e não há um único dos efeitos que designai sob o nome de grandes perturbações, que não seja consequência do componente das influências de todo esse sistema. Júpiter tem as suas revoluções periódicas como todos os outros planetas, e essas revoluções não são sem influência sobre as modificações das condições físicas terrestres, mas seria um erro considerá-las como a causa única ou preponderante dessas modificações. Elas intervêm por uma parte, como as de todos os planetas do sistema, como os próprios movimentos terrestres intervêm para contribuir para modificar as condições dos mundos circunvizinhos. Vou mais longe e digo que os sistemas reagem uns sobre os outros, em razão da aproximação ou do afastamento que resulta de seu movimento de translação através das miríades de sistemas que compõem a nossa nebulosa. Vou mais longe e ainda digo que a nossa nebulosa, que é como um arquipélago na imensidade, tendo também o seu movimento de translação através das miríades de nebulosas, sofre a influência daquelas das quais se aproxima. Assim, as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas, como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros, e, assim, cada vez mais até o átomo. Daí, em cada mundo, as revoluções locais ou gerais, que não parecem perturbações senão porque a brevidade da vida não permite ver os seus efeitos parciais. A matéria orgânica não poderia escapar a essas influências, as perturbações que ela sofre podem, pois, alterar o estado físico dos seres vivos, e determinar algumas dessas doenças que maltratam de maneira geral sobre as plantas, os animais e os homens. Essas doenças, como todos os flagelos, são para a inteligência humana um estimulante que a leva, pela necessidade, à procura dos meios de combatê-las, e à descoberta das leis da natureza. Mas a matéria orgânica reage, a seu turno, sobre o espírito. Este, por seu contato e sua ligação íntima com os elementos materiais, sofre também influências que modificam as suas disposições, sem, no entanto, tirar-lhe seu livre-arbítrio, superexcitam ou abrandam a sua atividade, e, por isto mesmo, contribuem ao seu desenvolvimento. A efervescência, que se manifesta às vezes em toda uma população, entre os homens de uma mesma raça, não é uma coisa fortuita, nem o resultado de um capricho, ela tem a sua causa nas leis da natureza. Essa efervescência, de início inconsciente, que não é senão um vago desejo, uma aspiração indefinida por alguma coisa de melhor, um desejo de mudança, se traduz por uma surda agitação, depois por atos que preparam as revoluções morais, as quais, crede bem, têm também a sua periodicidade, como as revoluções físicas, porque tudo se encadeia. Se a vida espiritual não estivesse circunscrita pelo véu material, vereis essas correntes fluídicas que, como milhares de fios condutores, ligam as coisas do mundo espiritual e do mundo material. Esta foi a crônica do amanhecer de 8 de agosto, por Feijão.